Você vai abrir sua Bíblia no capítulo 6 de Marcos, do livro de Marcos, capítulo 5, melhor, não 6. Capítulo 5 de Marcos, nós vamos ler a partir do versículo 30 até o 34. Diz a palavra do Senhor, queridos: Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operara, consciente do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Glória a Deus, né, irmãos? Céu é algo maravilhoso. Querido irmão, presta atenção. Havia uma multidão que estava ao redor de Jesus. Imensa essa multidão. E todos, a maioria daquela multidão, em dado momento, aqui e acolá, como diz o matuto, tocaram Jesus. Porque Jesus era uma celebridade. A notoriedade de Jesus na época dele certamente excedia qualquer notoriedade de algum homem que existiu na sua geração. Nunca houve. Jesus era notório. A Bíblia revela que havia momentos que era tanta gente que estava acompanhando Jesus que não tinha espaço para mais nada. Ele tinha que muitas vezes se retirar para os montes, ora entrar num barco, ora se afastar, porque era muita gente. E nós estamos falando de uma época que não existia sociologia, psicologia, assistente social, casa de recuperação, casa do idoso, não existia nada disso, irmãos. Locais de amparo, que tanto se existe, recursos humanos. Estou falando de uma época difícil. Jesus chegou falando do amor, do perdão, da mudança de vida. Aquelas pessoas que estavam todas precisando iam
saíam de suas casas e iam até Jesus. E a multidão era grande. E aqui, essa multidão estava, pela notoriedade dele. Quem não queria tocar em Jesus? Se você estivesse lá, você queria. Mas, meu amado, existem pessoas que estão no Evangelho, mas não experimentam do Evangelho. Não tocam em Jesus da forma certa. E esta mulher tocou em Jesus como se deveria tocar. E o que o Senhor quer da minha vida e da sua vida, não é que eu seja mais um no meio da multidão, mas que eu possa verdadeiramente tocar nele e logo, em consequência, receber em minha vida o poder que vem dele, meu irmão. A graça, a mudança, aquilo que eu preciso que vem dele. O texto é claro quando diz que a mulher, quando tocou em Jesus, imediatamente saíra poder do Senhor para a vida daquela mulher. E eu preciso, você precisa não ser mais um em meio à multidão que contempla a bênção do outro e você é excluso desta bênção porque não está tocando nas vestes de Jesus. Não está tocando em Jesus. Meus amados, e como é que eu toco em Jesus? Como deve ser, como a Bíblia ensina, e consequentemente eu venho a receber as virtudes, a graça, as bênçãos que vem dele. Só há um jeito, um único jeito. É quando eu confio nele. Verdadeiramente eu confio nele. Mas você pode dizer, eu confio no Senhor. A confiança no Senhor tem que ser rigorosamente pautada como a Bíblia ensina. Não é do jeito que eu tente criar, mas como a Bíblia ensina. E a palavra de Deus vai mostrar nesse texto como, de fato, se temos ou não uma vida que confia no Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Eu louvo ao Senhor por isso. Porque a palavra do Senhor é o guia para a tua vida, para dizer, é assim ou não é assim. A palavra de Deus na tua vida. Essa mulher, irmãos, teve a bênção na sua vida, porque ela confiou no Senhor Jesus. Os que confiam no Senhor nunca são perdedores. Os que confiam no Senhor nunca andam chorando. Os que confiam no Senhor têm a certeza de que a sua bênção está chegando. Os que confiam no Senhor nunca andam tristes, amargurados, infelizes, acabados, nunca. Só pode andar assim quando eu não estou confiando no Senhor. A palavra diz que esta mulher, obviamente, passou um período de sua vida sem conhecer o Senhor. E como era a vida dela? Amargurada, triste, desanimada, porque ela tinha um problema sério, uma dificuldade. Isso causava
bastante tristeza na sua vida, mas ela não tinha uma vida que confiava no Senhor. Aí eu preciso confiar no Senhor, irmãos. E quando eu confio no Senhor, verdadeiramente, a confiança vai ser dessa forma. Vamos lá? Ouvir? Em primeiro lugar, amado, a palavra diz, versículo 25, aconteceu que certa mulher que havia 12 anos, ela vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera na mão de vários médicos, e tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, porque sem Jesus não adianta nada. Antes, pelo contrário, indo a pior, é o quadro, sem Jesus. A fé verdadeira vai começar agora, no versículo 27. Como é que eu sei que minha fé, minha confiança em Deus, é de fato a confiança verdadeira? Vamos ver agora. Em primeiro lugar, queridos, quando eu confio verdadeiramente no Senhor, vai acontecer o que aconteceu com ela. Tendo ouvido falar da fama de Jesus. A primeira coisa que eu avalio a minha fé, a minha confiança em Jesus, é se os meus olhos estão contemplando quem Ele é, as suas maravilhas. A palavra, irmãos, diz, ela tendo ouvido falar da fama. Que fama é essa, irmãos? Falar das maravilhas que esse Jesus operava. Ela, quando ouviu esta fama referente às coisas extraordinárias e grandes que Jesus operava, primeira coisa que me avalias se eu estou confiando no Senhor é se eu estou contemplando as maravilhas dele. Eu olho para o Senhor e começo a ver o que Ele faz, quão grandes coisas Ele faz, as coisas que as pessoas têm experimentado, e eu começo a ver isso. Esta mulher começou a ouvir, olha, Ele ressuscita mortos, Ele cura cego, Ele faz aleijado andar. Um chegou e disse uma coisa, o outro chegou e disse outra, e esta fama foi alimentando. Ela começou cada vez mais a olhar para Jesus, olhar. A fé, a confiança verdadeira me faz estar sempre olhando para Ele. Quando eu olho para Jesus, esta mulher, irmãos, eu não tenho dúvida, porque a Bíblia diz que ela já havia perdido tudo que tinha. Ela não tinha mais dinheiro para gastar com os médicos. Certamente, esta mulher estava num quadro, pelo problema que ela possuía, extremamente depressivo, acabado, sem nenhuma esperança. Dá para avaliar como estava esta mulher? Ela estava acabada. Vieram falar de Jesus para ela. Sabe o que foi que aconteceu? Quando eu olho para Jesus, confiança verdadeira, eu começo a me animar. Glória a Deus e aleluia. Eu começo a ter forças. Eu começo a me erguer. Ela começou a se levantar. Porque em primeiro lugar, a confiança verdadeira é olhar para Jesus. Irmãos, eu estou falando olhar para Jesus. Eu não estou falando para olhar para o lado direito, esquerdo, para frente ou para trás. Olhar para Jesus. Contemplar
o que Ele é, que é impossível palavras mensurar as coisas extraordinárias que Ele faz. Quando isso chegou ao ouvido dela, irmãos, ela começou a olhar, começou a contemplar, ela começou a se alegrar. É por isso que quando eu estou confiando em Jesus, eu não fico triste. Não tem como, irmãos. Por que não tem como? Porque eu sei que Ele é grande. Porque eu sei que Ele faz coisas maravilhosas acontecerem. Não tem como eu ficar triste. Ela começou a se levantar, irmãos, começou a se animar, começou a se erguer, e é isto que acontece na vida da pessoa. Olhe que o problema não tinha sido resolvido, porque não é para ser resolvido de início, querido. Primeiro vem a tua confiança em Deus, para depois o teu problema ser resolvido. Bendito é o nome do Senhor. Não é o contrário, irmãos. Não, primeiro Deus tem que resolver, porque se ainda faz, eu acho isso é muito engraçado, esse tipo de coisa. Porque ainda faz negociação com Deus. Deus, se tu resolver, eu vou fazer assim, assim, assim. Não é assim, amado. Primeiro se confia, depois se recebe. Ela começou a confiar, queridos, a olhar, em primeiro lugar, olhar para a grandeza daquele que tudo pode. Se você está chorando, triste, amargurado, porque você está com a fé troncha. A fé verdadeira. Quando eu, em primeiro lugar, eu olho para Ele. Me diga, irmãos, fale comigo, por favor. Como é que eu, olhando para Jesus, posso ficar triste? Tem como, irmãos? Não tem. Em primeiro lugar, olha para Jesus. Não, mas eu quero meu problema. Meu problema não vem primeiro para ser resolvido. Primeiro tem que confiar no Senhor. Primeiro tem que olhar para Ele. Meus amados, esta mulher olhou para Jesus em primeiro lugar. Tendo ouvido falar da fama de Jesus, daí em seguida, ela entendeu o que é dito no versículo 28, e você precisa entender isso na sua vida, e eu dou glória a Deus porque eu já aprendi a entender isso há muito tempo. Eita, que coisa boa. Querido, a palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 8, que nós somos mais do que vencedores. Por causa de quem? De quem, irmã Rita? De Jesus, meu querido. Mas perceba que a palavra não está dizendo que você é vencedor. Você ultrapassou, é mais do que vencedor. Essa mulher, quando olhou para Jesus, em segundo lugar, que me prova que eu tenho a fé verdadeira em Cristo, eu tenho agora que entender que a minha bênção está nas mãos dele. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Não está na mão do vereador, do deputado, da minha mãe, do meu pai, do médico. Minha bênção está na mão do Senhor, irmãos. Ela começou a ver, a minha bênção está na mão dele. Eu perdi 12 anos da minha vida, mas agora eu sei onde está a minha bênção. Na mão dele. Em segundo lugar, amado, vem isso. É entender, é confiar que Ele tem a bênção para a tua vida. Ou não, irmãos? Né? A tua bênção está na mão do Senhor. E sabe uma coisa interessante? Ele quer te dar. Só depende de você. Mas Ele quer te dar. A bênção não é para Ele.
Porque Ele já é dono do ouro, da prata, do céu e da terra. Ele é Deus independente de mim. Ele continua sendo o que é. Bênçãos é para nós, irmãos. Eu tenho que crer, entender que tudo que eu preciso está nas mãos do Mestre. E ela viu isso. Está na mão dele. Eu não preciso gritar. Eu não preciso xingar. Eu não preciso reclamar. Eu não preciso ficar chateado. Eu só preciso entender que minha bênção está na mão dele. E aí, meus amados e queridos irmãos, a bênção está na mão dele. O que eu preciso está na mão dele. Ele é o único que pode fazer. Ela entendeu. Primeiro ela olhou, contemplou esse Deus maravilhoso. Ela viu o quanto ele era grande. E ela disse, eu vou lá. Segundo, ele tinha bênção, eu vou lá. Esse ir lá é o que muita gente termina tropeçando no meio do caminho. Oh, meu irmão. Eu disse no início, não queira a bênção. Queira o dono da bênção. Porque não adianta. Queira o dono da bênção. Esta mulher, meus amados e queridos irmãos, essa mulher estava fragilizada. Mas agora o ânimo chegou. Mas ela estava fisicamente fragilizada, com muita dificuldade. Aí onde vem o terceiro elemento que me dá a convicção de que eu tenho confiança em Deus. Avalie isso na sua vida. Quando eu confio em Jesus, eu estou disposto a renunciar. Bendito é o nome do Senhor. Meu amado, não tem bênção sem renúncia. Não tem bênção sem eu colocar de lado aquilo que não agrada ao Senhor Jesus. Esta mulher, queridos, eu não tenho dúvida que quando ela se levantou para ir até Jesus, eu já fiz inclusive em momentos de pregação essa conjecturação, que alguém da família dela, vizinho, disse, mas mulher, como é que tu vai se levantar? Tu estás aí com este problema? Não vai não. Não vai faltar pessoas para te desestimular na tua carreira, na tua caminhada cristã. A tua própria questão física te atrapalha nisso. Só que quando eu confio em Jesus, eu começo a renunciar às coisas por Ele. Eu começo a deixar aquilo que atrapalha a minha vida por causa dele. Meu querido, Jesus, ele foi claro na sua palavra. Ele citou vários. Aquele que não aborrecer a sua própria vida não é digno de me seguir. O que é isso, irmão? O que Jesus está dizendo? Que eu tenho que pegar uma gilete, começar agora a me cortar com um martírio? Não, irmão, Jesus está dizendo o seguinte: se você gosta de fazer isso que é errado e sabe que eu não gosto disso, mas você continua fazendo, é porque você não confia em mim. Você quer que eu repita? Rejeitar a própria vida é abrir mão do que eu gosto, mas Deus não gosta, para poder estar na presença dele. Essa mulher renunciou, irmãos, exatamente a condição fragilizada que ela estava, para poder levantar-se e ir até onde Jesus estava. E ele estava onde, irmão? Bem facilzinho, né? Estava no meio de uma multidão enorme. Querido, não tem confiança sem renúncia. Para confiar em Deus, tem que ter renúncia. Tem que abrir mão de coisas para confiar no Senhor Jesus. E aqui eu estou sendo muito específico em falar, porque muitas vezes queremos a bênção
mas andamos com a vida toda desencontrada diante dos olhos do Senhor, sem renúncia. Aí o Senhor diz: primeiro renuncie, e depois você vai ver a minha mão estendida na sua vida. Glória. Meu amado e querido irmão, ela fez isso. Ela renunciou, abriu mão, estava difícil, mas ela: eu vou. Não, não vai não. Eu vou, porque eu sei que Ele tem a bênção para me dar. Mas você gosta disso? Não gosto mais, porque agora eu estou vendo que ele também não gosta e eu não gosto, então eu vou atrás dele. Dá para entender, irmãos? Que palavra maravilhosa, né, irmão? Palavra de... eu só gosto assim, de doutrina. Quer crescer? Tem que renunciar. Aí ela foi, abriu mão, foi contra tudo e a todos. Eu vou. Pega um pratinho de papa que tu tanto gosta. Eu gosto mais não. Eu vou atrás dele. E como a pessoa está doente, pega uma papinha. Eu vou atrás de Jesus. Não quero mais papinha não. Terceiro, irmão, é isso. Você confia no Senhor? Se você confia, você está sempre abrindo mão, renunciando aquilo que não agrada a Ele. Não venha com a conversa mole, boba para o meu lado, dizer que confia em Deus e anda com a vida toda troncha lá fora. É boba essa conversa. Quem confia no Senhor está disposto a dizer não ao pecado para agradar a Ele. Aí, meu irmão, vamos trocar miúdos, eu e você, querido. Você é mãe, você é pai, eu sou pai. A gente vê um filho que tanto está nos agradando. Ô, meu irmão, a gente dá um carro aí, uma bicicleta, dá até as calças para ele. Toma as calças, meu filho. Ou não, irmãos? Aí Deus olha para a minha vida, vê eu todo troncho lá fora, eu estou: Jesus, me dá isso. Aí vá se consertar, aprenda a renunciar, e você vai ver a minha mão estendida na sua vida. Aí a pessoa fica: mas Deus só fala para o nosso bem, irmãos. Para que nós cresçamos, amadureçamos e sempre estejamos cheios das suas bênçãos na nossa vida, irmãos. Porque quanto mais Ele nos abençoa, mais o nome dele é glorificado, irmãos. Aí muita gente erra nesse princípio, irmão. Quer a bênção, mas não está disposto a renunciar. Ou quando renuncia, como meu irmão James está falando ali, que é no meu caso, é o prato de girimum. Eu, para renunciar a um prato de girimum, irmão, é a coisa mais fácil que tem. Ninguém está falando disso, irmãos. Jesus, quando diz renuncie, Ele está falando para renunciar o que você gosta. Meu amado, a confiança no Senhor verdadeira exige isso. Quarto lugar e último. Primeiro, olha para Jesus. Quando eu olho para Ele, ao invés de eu chorar, eu me alegro. Porque eu contemplo quem Ele é. Segundo, eu entendo que só Ele tem a bênção para me dar. Logo, eu vou colar nele, irmão. Você quer colar no fraco, no pobre? Porque se você colar no pobre, vai ser... Minha avó sempre dizia: trabalhar para pobre é pedir esmola para dois. Você vai colar no pobre, irmão? Cola em quem pode te ajudar. E só tem um, irmãos. Só conheço um: Jesus Cristo, o Senhor. Cola nele, irmão. Ela colou nele, essa mulher. Eu vou lá, ele tem a bênção para mim. Eu passei 12 anos procurando a bênção. Encontrei agora, está com ele. Vou colar nele. É isso, irmão. Confia que ele tem tua bênção. Terceiro lugar, renuncia. Se ela ficasse: ele tem minha bênção, mas eu vou ficar por aqui, que aqui está tão bom. Se ele tiver misericórdia de mim, ele vem aqui na minha porta. E é assim, irmão? É assim? Olha, lembra de uma coisa: se Jesus te der fácil, tu joga fora.
vai embora, tu não valoriza. Você sabia disso? Você já teve essa experiência? Se você ficar sentadinho de braço cruzado, no fácil de chegar, tu não valoriza. E a pior das coisas na vida do crente é quando ele despreza a bênção de Deus na sua vida, pisando, jogando fora. Aí Deus diz, eu tenho, venha pegar. Aí você tem que renunciar, porque você não pode chegar sujo diante dele. Cheguei, Jesus. Você tem que chegar dizendo assim, Senhor, estou aqui. Renunciei aquilo, aquilo outro. Estou aqui, Senhor. Se tu quiseres me dar o que eu quero, eu vou te dar. Quarto e último, irmãos. Essa mulher, quando saiu da sua casa para até o momento em tocar em Jesus, irmãos, pense nos desafios. Pense na batalha que esta mulher enfrentou, desde o momento que ela saiu da sua casa até efetivamente, definitivamente tocar em Jesus. Pense na dificuldade, no trabalho, na batalha que essa mulher teve. A ficha está caindo, irmãos? Quando eu confio em Jesus, eu não desisto, irmão. Quando eu confio em Jesus, eu sou perseverante. Em meio às lutas, eu creio que Ele me dá vitória em meio às minhas lutas, às minhas batalhas. E o que surgir pela frente, foi o caso dela, que surgiram muitos empecilhos, muitas dificuldades, mas aconteça o que acontecer, eu continuo firme, irmãos, perseverando, correndo, indo avante, sem desistir. Confiar em Jesus, verdadeiramente, você não desiste. Pode aparecer o que aparecer, você continua firme, irmãos. Ela continuou, mesmo em meio aos obstáculos, aquela dificuldade enorme, até tocar em Jesus, ela continuou firme. Quantas vezes nessa trajetória não houve momentos em que aconteceram coisas que a Bíblia não diz, que era para desistir, e ela não desistiu. Oh, irmãos, eu te pergunto, querido, se ela desistisse, ela já tinha perdido 12 anos da sua vida à procura de outros caminhos. Se ela desistisse, ela ia para onde, irmão? Né, querido? Eu só estou dizendo isso para você entender o seguinte: se você desistir, você vai para onde? Voltar para Maria? Voltar para o pé do padre? Voltar para o centro de macumba? Você vai voltar para onde, irmãos? Por isso não desista, porque só o Senhor tem a bênção para te dar, irmãos. Ela não desistiu. Creio eu que o obstáculo pior que ela enfrentou foi a multidão. E aí, por se tratar de uma mulher, talvez ela tenha sido xingada. A mulher está fazendo o que aqui pelos homens? Porque aquela época era uma época extremamente machista. Mulher está fazendo o que aqui? Talvez que o diabo é muito sutil e ardiloso, tenha colocado logo pessoas que conheciam a fragilidade dela. Mulher, tu estás tão doente, tu é doente aqui, mulher, vai para tua casa, conhecendo o problema. Mas ela permaneceu. Querido, quarto lugar, a confiança verdadeira me faz não desistir. Nunca. Pode ter o obstáculo que for, eu continuo andando firme. E aí, irmãos, o que é que acontece? Tocou em Jesus. Quando eu toco em Jesus, irmãos, como deve ser, eu olho para Ele, eu sei que só Ele tem a bênção, eu estou renunciando coisas em minha vida. Você sabe onde eu queria estar agora, irmão? Claro que não quero estar, né? Obviamente. Porque aqui está uma alegria muito grande no meu coração. Mas a carne queria estar em casa. Inclusive, quero abrir uma ressalva, porque na escola dominical não está vindo ninguém, irmão. O que está acontecendo? Os irmãos estão arrebatados. É o que? Arrebatamento, ida e volta, é? Vai, aí fica por volta. Meu querido, venha para a escola dominical, meu irmão. Venha aprender a palavra do Senhor. Inclusive não está tendo discipulado, porque eu ainda vou abrir classe de discipulado. E estamos
em aula normal, querido. Vamos crescer, meu irmão, na graça do Senhor, no conhecimento da palavra. Sabe o que é que te deixa de pé? O conhecimento bíblico. Quanto mais você conhece a palavra, mais você fica firme. Mas a minha carne queria estar onde? Em casa, né, irmão? Mas o meu espírito quer estar aqui dentro, na presença do Senhor. Então o que foi que eu fiz? Renunciei a carne para poder estar aqui na presença do Senhor, meu irmão. Querido, são os 4 elementos fundamentais da confiança, da fé em Deus. Os 4, você não pode se esquecer que aconteceram na vida desta mulher. Diferente dos que estavam no meio da multidão tocando em Jesus. Não queira ser um frequentador de igreja sem experimentar a graça e o poder de Deus na tua vida, meu irmão. Mas queira dizer, eu conheço o Deus a quem sirvo. E só é possível isso com os 4 elementos fundamentais na tua vida, que gera confiança verdadeira em Deus. Olhar para Ele, entender que Ele tem a tua bênção, estar disposto a renunciar. E por fim, luta, irmão. Meu irmão, a luta está tão grande. Vou dar glória a Deus por isso. Porque se a luta está tão grande, é porque a tua bênção também vai ser grande. Entendeu, meu irmão? E porque também Deus está olhando para tu e está dizendo, bom servo, está perseverando. Tu estás tendo o elogio de Deus, mas Ele não está falando comigo. O Senhor te vê em silêncio. Deixa Ele contemplar a tua vida e o teu coração esteja diante dEle. Não, porque fulano, deixa fulano de lado. Está perseverando, meio às tuas lutas. O Senhor está se agradando de ti, irmão. Porque está vendo que tu estás sendo forte diante dEle. Vamos ficar de pé, irmãos. Seja vencedor, querido. Como é que eu sou vencedor? Confiando em Jesus. Oh. Deus tem o melhor para a tua vida. Qual é o meu problema? O dessa mulher já tinha 12 anos. Qual é o meu e o teu? Significa nada para Jesus. Ele próprio. Confia nele. Olha, entende, renuncia e não desiste. Vamos orar. Grande tu és, Senhor. A tua palavra, ela é maravilhosa. O salmista Davi, ele disse, eu guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A tua palavra é uma palavra tão necessária e que nós não podemos viver sem ela. Que no livro de Deuteronômio, tu dizes, falas ao teu povo, grava as minhas palavras no teu coração. Coloca ela na tua testa. Fala aos teus filhos, aos filhos dos teus filhos, porque a tua palavra é que nos sustenta, Jesus. A tua palavra nos faz entender qual é a tua vontade e nos faz aprender os princípios fundamentais daquilo que tu queres nos ensinar, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por esta noite, Senhor, porque eu saio daqui regozijado, porque a tua palavra falou meu coração. E eu sei que a tua igreja foi alimentada. E essa igreja tem crescido na graça
e no conhecimento da tua palavra. Continua abençoando a tua igreja. Continua sustentando, Senhor, o teu povo, abençoando esta comunidade como tens abençoado, porque a tua palavra não volta vazia. Obrigado, Jesus, por tudo. Eu te agradeço, eu te louvo. Amém.